incêndio consome uma residência em São Marcos, não houve vítimas e o sinistrado pede ajuda para reconstruir uma nova vida. Câmaras distritais e o Instituto de Meteorologia assinam um protocolo de parcerias. Tragédia humanitária na Somália, a seca provoca 110 mortos em 48 horas e milhares de deslocados. Boa noite, está a começar o telejornal. O incêndio consumiu na manhã deste domingo uma casa em São Marcos. Não houve vítimas, mas a casa foi totalmente destruída. Neste lugar havia uma casa de 2 quartos, onde vivia um sujeito até agora desconhecido e que não se encontrava em casa. Por causa do incêndio, a casa ficou reduzida a brasa. Ninguém sabia dizer se havia fogão aceso ou algum curto-circuito, porque a casa não era eletrificada. Quando eu cheguei, já vi a casa quase toda reduzida. Eu tentei ligar para o bombeiro, não chamou. Então, O fogo estava intenso? sim, estava. E o dono da casa, você conhece? Sim, é meu primo. É teu primo. E essa casa, por acaso, estava ou não eletrificada? Não entendi. Essa casa estava eletrificada? Não. Tinha luz aqui? Não. Não. E como é que era? O teu primo, por acaso, também não estava em casa, não é? Também não estava em casa. Ele não estava em casa, bom, segundo dizem que ele teve cá de manhã. Depois saiu. Depois eu não sei explicar se ele deixou alguma coisa em casa ou eu não sei. A dificuldade de acesso era imensa e, a julgar pela dimensão da casa, a propagação do fogo foi muito rápida. Por isso, os bombeiros, quando chegaram, não puderam fazer muito mais do que possível. O curso da situação, quando era volta das 10 horas e um quarto, e 15 minutos que tomamos ocorrência, assim fui deslocar os nossos diapositivos para o local. Como vocês podem reparar, que pronto, a via de acesso não permitiu o nosso caminhão cisterno entrar para o local, tendo em conta a via de acesso não permitia. E o caminhão médio que nós temos é que conseguiu-se entrar e fazer-se a cobertura do incêndio. Mas felizmente que pronto, é uma casa isolada, onde não podia pôr perigo a outras casas vizinhas. A casa incendiada distanciava da via principal de São Marcos a quase 1 quilômetro de distância. O sinistrado do incêndio em São Marcos esteve esta tarde na televisão santomense e Azal de Paquete, que se encontrava na Quinta de Santo António, onde lava as viaturas para ganhar o seu sustento, disse que desconhece a causa do fogo que consumiu a sua casa e pediu ajuda. Saí, fui para o trabalho, eu acabo de lavar carro lá no momento e venho com informação que minha casa incendiou. Casa sem energia, sem ninguém. Como é possível que casa pega fogo e deixou-me aflito sem nada, só com uma roupa? Nada, sapato, documento todo, fogo queimou. Não tem como, que eu gostaria para apoio, para pedir apoio de quem de boa vontade, para ver se ajudar, porque eu fiz essa construção com vontade, mas fogo comeu, não tem como. Eu estou desempregado, eu não estou a trabalhar. Esse cadinho que lava o carro não vai recompensar a minha casa. Então eu gostaria, para senhores de boa vontade, dar-se um apoio, dar-me uma mão, porque não tenho nada, não tenho documento. Sapato só fiquei com uma roupa. Eu não sei como fazer mais. Não sei como. A que horas que saí de casa? Eu saí de casa às 7 horas. 7 horas que eu saí de casa. E não tinha feito nada? Não tinha feito nada. Não. Eu por acaso não. Eu quando junto fogo, eu ponho fogo um fogão, eu sei como põe fogo. Dessa volta aqui como eu fui, nem fogo nem peguei, nem foi para pegar fogo, para pegar fogão para fazer. Só vejo só isso só, que casa queimou. E fui por acaso. Vizinhos e outras pessoas? Vizinho está um bocado distante, é família em quintal, é quase praticamente de família mesmo, mas família tem, como minha casa está como aqui, e tem meu tio como essa bomba. Depois outros tia, é outras casas distância. Incêndio a consumir uma residência em São Marcos.
As câmaras distritais e o Instituto Nacional de Meteorologia assinaram um protocolo de parcerias que visa a manutenção das 16 estações meteorológicas e 12 hidrológicas instaladas em São Tomé. O protocolo insere-se no projeto Alerta Precoce, no âmbito do qual foram entregues às câmaras distritais um conjunto de materiais informáticos, designadamente computadores e impressoras. A assinatura dos protocolos decorreu na sala de conferência do Sistema das Nações Unidas, num ato marcado por 3 momentos: a assinatura dos protocolos, entrega dos computadores e entrega de kits completos com materiais de limpeza. O Instituto Nacional de Meteorologia, assim como Direção de Recursos Naturais, Energia, foram beneficiados de 12 estações hidrológicas e 16 meteorológicas. Essas estações foram instaladas em diversas regiões do país e elas estão bastante distantes da sede dos respectivos serviços. A intenção é envolver as câmaras distritais nas limpezas e manutenção dessas unidades meteorológicas, com envolvimento também da população. São estações que custou o projeto e o governo bastante dinheiro, portanto, as câmaras responsabilizarão pela manutenção, limpeza dessas estações e envolvimento da população junto a essas estações, e a Meteorologia e a Direção Geral de Recursos Naturais responsabilizará a parte técnica. No total são 16 estações meteorológicas e 12 hidrológicas que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que financiou as suas instalações, pretendem ver a funcionar sem qualquer interferência externa. Gostaríamos que cada uma das câmaras fossem nossos parceiros, porque o projeto, sobretudo esses projetos estão ligados à adaptação, à alerta precoce e o projeto de energia são projetos que nós, quando desenvolvemos em intenção das comunidades, porque nós pensamos, ao falarmos das comunidades, estamos a falar das câmaras, porque são elas que estão mais próximas das comunidades. E pensamos que com elas é que nós deveríamos continuar a trabalhar nesse sentido, tendo sempre na retaguarda cada uma das direções, como a meteorologia, como a direção da agricultura, que pudessem dar-nos o apoio no sentido, o apoio técnico. Como parte do protocolo, foram entregues às câmaras distritais materiais necessários para a limpeza, tais como motosserras, carrinhos de mão, malas de ferramentas, pás, picaretas e enxadas, incluindo os materiais informáticos, totalizando cerca de 250 milhões de dobras. É uma valia para todos nós e nós acreditamos que doravante vamos ter a melhor garantia de alerta a diferentes situações climáticas. Teremos a oportunidade de, junto a outras entidades, fazer a nossa alerta precoce para que possamos prever situações graves que nós, a cada dia, nós costumamos deparar dentro do nosso país. A entrega dos materiais informáticos inserem-se nas atividades de adaptação às mudanças climáticas que, tal como alerta precoce, são financiados pelo Fundo para o Ambiente Global, que visa fazer face às alterações climáticas. Mais de 50% dos jovens santomenses ambicionam ser executivo ou funcionário público. Este é um dos resultados de um estudo sobre a juventude da faixa etária de 10 a 24 anos que a Unicef apresentou no Centro de Formação Profissional Brasil Santo Tomé e Príncipe. O estudo, solicitado pelo Ministério da Juventude e Desporto, aponta o emprego como um dos principais problemas da juventude santomense.
Recomendado pelo Ministério da Juventude e Desporto, o estudo sobre expectativas, problemas e as aspirações dos jovens e dos adolescentes em São Tomé e Príncipe, na faixa etária dos 10 a 24 anos, é bastante abrangente, mas ele identificou o emprego e a formação como sendo das maiores preocupações da juventude são tomense. O que vem, sobretudo, por de cima, se eu posso assim dizer, são os problemas de emprego, por exemplo, este está patente, que é um problema que afeta a juventude. A formação também foi evocada como um dos problemas e, ao mesmo tempo, a aspiração da juventude. E aqui está os problemas que têm a ver com a saúde sexual e reprodutiva, a gravidez na adolescência, a prevenção dessa gravidez, que nós temos o consumo de álcool, o consumo de substâncias psicotrópicas que nesse estudo não ficou muito bem patente, porque os jovens não se sentem abrangidos por esse problema. Em termos de aspirações, o que ficou patente no estudo é que grande parte da juventude santomense pretende ser executivo ou funcionário do Estado. Em termos profissionais, por exemplo, aqui nós não ficamos muito surpreendidos. A maioria dos jovens, a larga maioria, 55% dos jovens, querem ser executivo, consultores ou então funcionário de Estado. E atenção, e não querem ganhar pouco dinheiro. Uma larga maioria, agora não posso dizer exatamente a porcentagem, quer ganhar a partir de 5 milhões. O estudo tem uma vertente importante, ou seja, vai permitir ao Governo elaborar um plano de ações para dar resposta aos problemas identificados. O titular da pasta da Juventude e Desporto, Marcelino Sanches, na abertura do evento, deixou claro que vai apropriar-se do documento. Estes estudos constituirão, para mim, ferramentas de primeira grandeza na definição de políticas públicas dirigidas à nossa juventude. A faixa etária visada pelo estudo é certamente a mais numerosa, aquela que será mais determinante no futuro próximo. Daí que, para que ela represente verdadeiramente um dividendo apreciável para a nossa sociedade e venha dar a sua contribuição significativa ao nosso país, importa que as suas preocupações e aspirações sejam hoje tomadas em devida conta para que o futuro seja configurado de modo a acolher e estimular todas as suas potencialidades. O Programa das Nações Unidas para a Infância, que financiou o projeto de elaboração desse estudo, mostrou-se empenhado em continuar a apoiar o Governo nas ações futuras recomendadas pelo estudo. Je suis convaincu que l'exercice que nous venons de réaliser représente une étape importante. Estou convencido que o caminho que nós acabamos de percorrer representa uma etapa importante no desenvolvimento do país. Ela não constitui uma etapa em si, um fim em si. Pode-se contar com o engajamento de todas as realizações dos direitos dos adolescentes e dos jovens e das populações mais vulneráveis em particular. A réalisation des droits des adolescents et des jeunes, des plus vulnérables en particulier. O Governo solicita ao Unicef um estudo sobre expectativas, problemas e as aspirações dos jovens e dos adolescentes em São Tomé e Príncipe na faixa etária dos 10 a 24 anos. Este que ficou mais enriquecido durante a apresentação esta quinta-feira no Centro de Formação Profissional Brasil, São Tomé e Príncipe. E um pouco surpreendente para nós, a família. Veja já a seguir, Festa dos Charutos termina na capital Havana, Cuba, no 18º Festival Anual de Charuto. A seca e a guerra voltam a fazer pairar o espectro da fome sobre a Somália. Pelo menos 110 pessoas morreram nos últimos 2 dias na sequência da escassez